Bom, caríssimo aluno, vamos continuar falando sobre os componentes internos do computador, começando pelo principal deles, o microprocessador. Nesse slide, nós temos um raio-x de como que é um microprocessador. Veja só, internamente ele possui dois núcleos. Esses dois núcleos fazem com que o seu processador trabalhe praticamente em duas velocidades simultaneamente. Atualmente você tem processadores com um núcleo, com 4 núcleos, trabalhando em conjunto. Isso faz com que o seu processador tenha um rendimento cada vez melhor. E quando e como ocorreu essa evolução? Veja só, primeiramente que você tem que analisar num processador, o seu barramento interno e barramento externo, o famoso front-side bus. Barramento interno, como nós estudamos em aulas anteriores, é medido através da frequência de operação interna. Um microprocessador, ele tem a sua velocidade medida através da sua frequência. Lembra que isso se refere ao número de oscilações que ele possui por segundo, quantas vezes ele oscila por segundo. Imagina, por exemplo, o seu microprocessador como sendo um grande coração pulsante, onde a cada vez que ele bate, ele está levando informações para o computador. E como um coração de um atleta, por exemplo, vai ter um batimento cardíaco muito maior e, consequentemente, um desempenho humano maior, o processador também. Quanto mais ele oscilar, quanto mais ele trabalhar com seus transistores no sistema de ligar e desligar, mais rápido vai funcionar o seu processador. Lembra que o seu processador nunca está inteiramente ligado nem inteiramente desligado. Internamente ele possui uma série de transistores, são bilhões atualmente de transistores, e esses transistores fazem com que as informações circulem internamente no seu computador. Ele transmite as informações internamente, tá ok? Esse transistor que faz com que o seu processador realmente trabalhe. E para isso você tem o barramento que vai medir essa frequência. Existe o barramento interno, a frequência de operação interna do processador, e o barramento externo, que faz com que ele transmita informações para os periféricos. Então você tem dois tipos de barramento. Quanto maior essa frequência, mais rápido ele vai trabalhar. O desempenho do processador não é medido só pelo barramento, é também medido através das suas memórias cache. Hoje o processador ele possui internamente uma memória chamada memória cache, L1, L2 e já existe memória cache L3. Quanto mais memória cache tiver o seu processador, melhor. Essa memória cache ela faz com que as informações sejam transportadas mais rapidamente dentro do processador. A memória cache é um trabalhador braçal dentro do seu processador. Ela que pega a informação daqui e põe ali. Ela faz com que a informação transite dentro do seu processador. Outra questão importante para você analisar um processador é o bus de dados e o bus de endereço. O bus de dados ele varia de 8, 16, 32, 64, 128 bits. E o bus de endereço varia 32, 48 e 64 bits. Bom, no caso, o bus de dados vai determinar quantas vias de trânsito de informações possui o seu processador. Lembrando que uma quantidade considerada mínima de informação é um byte. Só que para compor um byte, você precisa de 8 bits. Lembram-se disso? 8 bits corresponde a um byte. Ou seja, um processador de 8 bits praticamente tem apenas uma via de acesso, como se fosse uma pista de mão única. Só passa uma informação ali. Já um processador de 16 bits consegue transportar simultaneamente 8 bytes. Já um processador de 32 bits consegue transportar simultaneamente 4 bytes. 64 bits, 8 bytes. E você já tem até de 128 bits. Ou seja, o bus de dados determina
A capacidade de transportar informações do seu processador. Quanto maior o bus de dados, mais rápido vai ser também o seu processador. O bus de endereços permite que você tenha internamente no seu processador uma série de endereços de localização de informações. Essas informações que são processadas pelo processador, elas precisam, num determinado momento, serem guardadas temporariamente e, após isso, serem localizadas, né? Agora, imagina se você tem pouco local para guardar essas informações ou poucos endereços de localização dessas informações. Ele vai ter que, digamos assim, tirar uma informação de um determinado lugar, colocar em outro, né? Para depois poder colocar a informação naquele local, né? Como se fosse uma mesa pequena, né? Você tem que deixar a mesa toda hora limpa, digamos assim, para que você possa trabalhar, né? Tá ok? Ou seja, quanto mais bus de endereço, melhor a velocidade da sua máquina também, melhora a velocidade do seu processador, né? Quanto mais bus de endereço, mais rapidamente vai trabalhar o seu processador também, né? Tá ok? Então olha só, quantos fatores nós analisamos aqui. O barramento, interno e externo, você mede através das frequências, né? Só relembrando, são os hertz, né? Quanto mais hertz, mais rápido os seus transistores estão trabalhando, né? Mais rapidamente eles estão oscilando, né? A memória cache, que é o trabalhador braçal do seu microprocessador, L1, L2 e hoje já temos a L3, né? Bus de dados, que é a quantidade de informações que ele consegue transportar simultaneamente, e o bus de endereços, que são pontos de referência que você tem dentro do seu microprocessador para guardar a informação. Quanto mais pontos de referência, quanto mais pontos de localização, mais informação você tem ali, como se fosse uma cidade pequena ou uma cidade grande, né? Uma cidade grande, se ela tem mais endereços, consequentemente ela tem mais locais, né? Uma cidade menor, ela tem menos endereços, consequentemente ela tem menos locais, né? Um microprocessador se mede isso através do bus de endereços, né? Tá ok? Então tá aí, analisamos uma série de itens com relação ao microprocessador, né? Outra questão importante para o microprocessador. Com a evolução do microprocessador, algumas tarefas que antigamente eram consideradas inéditas foram se tornando rotineiras, né? Por exemplo, antigamente você não tinha um microprocessador que conseguisse processar imagem, vídeo, som, áudio, foto, conseguisse mostrar uma resolução alta de imagem, uma tridimensionalidade na imagem, o Full HD, né, uma imagem de alta definição. Hoje isso já é comum, né? Por quê? Porque os processadores foram evoluindo e internamente eles foram, com o passar dos anos, adquirindo mais instruções para processar esse tipo de informação, né? Antigamente o próprio software tinha que processar essa informação. Então, por exemplo, se eu fosse desenvolver um software gráfico, um software de design que processe imagem, eu teria que, como programador, desenvolver todas as instruções necessárias para que esse software trabalhasse esse tipo de imagem, né? Hoje isso já não é mais necessário, né? O software ele não tem certas preocupações, digamos assim. Por quê? Porque o processador já possui internamente pequenos softwares, pequenas instruções que tratam algumas soluções mais rapidamente. É a mesma coisa comparando, por exemplo, o seu micro-ondas, né? O seu micro-ondas, antigamente você tinha uma série de regulagens internamente, né? Você tinha que ver temperatura, potência e tudo mais. Hoje no micro-ondas você já tem pipoca, né? Lasanha, descongelar, dourar, né? Isso num simples toque de botão, ou seja, ele já vem previamente programado. O seu processador, ele possui atualmente esse tipo de recurso também, de dourar a comida, não, de recursos que vão processar mais rapidamente algumas informações, principalmente informações multimídia. Por exemplo, instruções que possuem internamente no processador chamadas de SSE,
né? Um